43. Reliazwit capítulo 253 Autor, Ermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Vossa Alteza, eu queria perguntar ao senhor desde quando entramos no castelo. Ao lado de um barril, Og começou a falar enquanto segurava uma jarra de água e um copo, ambos vazios, e seu mau semblante, ocasionado pelo calor, havia melhorado. A pintura deste salão. Não acredito que uma pessoa qualquer seja capaz de pintar tal obra, seja no realismo ou na perspectiva da paisagem pintada. É como se alguém estivesse no céu e pintasse a terra. Isso é a obra de uma bruxa. Roland olhou para Margarete e ela sentiu. Vossa Alteza, por favor, não se preocupe. Og é meu velho amigo de muitos anos. Ele não é uma ameaça para as bruxas. É isso mesmo, você acertou. De fato, foi uma bruxa que pintou. 2 dias atrás, depois de passear pela praia com o balão de ar quente, Roland queria capturar aquela vista magnífica. Além disso, a sala de estar do castelo era simples e humilde, sem qualquer pintura. Então, ele deixou Soraya transformar a parede de pedra atrás do assento principal em um enorme afresco, e com o fundo agora pintado, a sala de estar dava um ar de esplendor. Ah, eu sabia. Og disse com um suspiro, embora exista o boato de que elas sejam servas do diabo, essas habilidades estranhas são realmente invejáveis. Já que pessoas comuns não podem voar pelo céu ou pintar tais murais requintados. Você está correto apenas na primeira sentença. Roland balançou a cabeça. Quanto à segunda, posso afirmar que pessoas que não possuem poderes mágicos podem sim voar mais alto e mais rápido do que uma águia. O senhor tem um bom senso de humor, Vossa Alteza. Og disse, se tivéssemos um par de asas e fôssemos mais leves que os pássaros, talvez isso seria possível. O senhor está falando sério? Margarete perguntou, surpresa. Claro. O príncipe disse com uma risada, eu posso mostrar a vocês. Deixar os comerciantes observarem e experimentarem em primeira mão seus vários tipos de invenções, estreitaria seus laços e também abriria uma nova maneira eficaz de fazer negócios, e isso servia para tudo, seja canecas ou licor. Agora, se Roland seria capaz de vendê-lo ou não, isso já era outro assunto. De qualquer forma, os comerciantes ficariam na vila por vários dias, e depois de finalizar os acordos prévios, a negociação também seria finalizada. O resto do tempo era tipicamente gasto com comidas e bebidas, sempre com fartura. Além disso, Ana também estava muito interessada em fazer uma nova viagem no balão de ar quente, aproveitando essa oportunidade para descansar um pouco e recuperar as energias perdidas após tantos dias de trabalho exaustivo. Após o olho celeste estar pronto para alçar voo, Roland chamou as bruxas que não haviam conseguido entrar no balão de ar quente na última vez. Lucia também perguntou timidamente se ela poderia levar sua irmã junto, e Roland permitiu naturalmente. Quando o balão que levava os passageiros subiu lentamente, Margarete pôs a mão na boca, enquanto Og agarrava a borda da cesta, ambos chocados com a cena. As pessoas não sabiam se ele estava animado ou com medo. Ling era muito pequena para ver a paisagem por cima do cesto, então Lucia teve que segurá-la em seus ombros enquanto falava para ela não se mexer. Como guia e salva-vidas, Raio estava voando ao redor do balão de ar quente. De vez em quando, ela fazia caretas para Ling. Dessa forma, o balão de ar quente novamente percorreu o litoral sul e, por último, fez uma volta em círculo para completar o passeio aéreo. Depois de voltar para o castelo, as pernas de Og ainda estavam tremendo. Ele gaguejou, eu nunca pensei que olhar do céu para baixo seria tão terrível. Senti que cairíamos a qualquer momento. É só você voar mais algumas vezes que tudo ficará bem. Roland riu. A primeira vez que os pés de uma pessoa deixam o chão, ocorre esse tipo de ilusão. É como um homem que nunca esteve no mar e acha que vai cair a qualquer momento do navio. O senhor está certo. Margarete exclamou. Foi incrível ver a paisagem hoje. Olhando do céu para a beira do mar, foi como se eu estivesse vendo um longo arco azul. Mas, Vossa Alteza, não acredito que eu esteja errado. Og disse, bebendo um gole de licor branco, pessoas comuns podem voar no céu, mas isso ainda só é possível com a ajuda de uma bruxa. Se não fosse pela contribuição de uma, acho que esse cara grandão não voaria. Não, meu velho amigo. Margarete foi mais rápida que Roland e disse, você não percebeu? A senhorita Ana estava apenas aquecendo com sua chama. Eu também perguntei a Raio e ela me disse que, enquanto o balão estiver cheio de ar quente, ele será capaz de subir para o céu.
A chama não é um privilégio somente das bruxas, não estou certa, Vossa Alteza. Realmente, não me admira que Margarete, essa mulher de negócios com visão, tenha conseguido firmar sua posição na cidade real de Castelo Cinza. Tanto sua capacidade de observação quanto sua forma de pensar são notáveis. Roland pensou enquanto assentiu com um sorriso. O ar quente sob o ar frio desce. Essa é a razão pela qual eles são chamados de balões de ar quente. Então basta usar um forno? Og perguntou maravilhado. Não seria muito adequado, pois, mesmo que isso suprisse a demanda de calor, por outro lado, colocaria muita carga no balão, devido ao peso da lenha que deveria ser consumida ao longo da viagem para manter a chama constante. O balão não é capaz de suportar muito peso, e nós devemos usar algo especial para resolver esse problema. Então o senhor já sabe como resolver isso. Margarete não podia se conter mais de curiosidade e perguntou sem rodeios. Bem, acredito que sim, Roland pensou por um momento e continuou, mas ainda há alguns pormenores para serem resolvidos. Isso é ótimo, ela disse imediatamente. Eu gostaria muito de comprar 4 ou 5 desses balões de ar quente, Vossa Alteza. Não precisa ser muito grande, basta ter espaço para uma pessoa. Você quer colocá-lo em um navio? Og perguntou. Bem, o mastro não pode ser esticado até os céus, mas o balão de ar quente pode. Contanto que haja uma corda grossa que amarre o navio ao balão de ar quente, e uma pessoa esteja lá em cima, poderíamos detectar mais rapidamente navios piratas. Se não considerarmos as tempestades e os tsunamis, os navios piratas são aqueles que nos causam os maiores prejuízos. Tudo bem, mas o custo não é baixo. Roland estimou em sua mente. Acredito que custará cerca de 1000 peças de ouro. Se você não usar a bruxa para aquecê-lo, o balão de ar quente precisa usar um combustível gasoso, e o carvão mineral é a forma mais fácil de obter esse tipo de gás. Roland pensou. Infelizmente, as minas de carvão de Castelo Cinza estão localizadas na Serra do Vento Congelante, que fica muito longe de Vila Fronteiriça. E com as condições de transporte desta era, seria praticamente impossível transportá-lo. Transformar o balão de ar quente em um balão de hidrogênio seria muito mais fácil, mas o problema ainda reside em como construir um tanque para conter hidrogênio gasoso em alta pressão. Se não pudermos fabricar um tanque capaz de ser reabastecido, então não servirá de nada. 1000 peças de ouro para cada balão. Margarete ponderou e continuou. Se o senhor realmente vender por esse preço, posso garantir que todas as câmaras de comércio dos fiordes irão comprar pelo menos 1 ou 2 balões. Se a Câmara de Comércio da Baía Lua Crescente tivesse vindo como de costume, certamente essa seria a próxima grande encomenda deles. Og bebeu todo o licor branco da caneca em suas mãos. No entanto, eu não preciso disso. Embora o balão de ar quente pareça mágico, eu só quero pegar o meu motor a vapor o mais rápido possível. Roland ficou extremamente satisfeito ao ouvir Margarete aceitar sua oferta tão facilmente. As 1000 peças de ouro que ele propôs eram 5 vezes o valor do custo de fabricação. Ele não esperava que Margarete aceitasse um preço 2 vezes maior que o do motor a vapor. Mas ao ponderar um pouco mais, ele percebeu que um navio transportando bens valeria muito vezes mais do que 1000 peças de ouro, sem contar a tripulação. Se pudessem salvar as vidas das pessoas a bordo e garantir o transporte seguro dos bens, evitando os saques dos piratas, o acordo ainda seria bastante rentável para os comerciantes de além-mar. Além disso, 1000 peças de ouro não seria o valor exato da compra, pois eles teriam que comprar hidrogênio ou outro combustível gasoso. Quando os tanques ficassem vazios, eles teriam que recarregá-los, e somente Roland teria essa tecnologia. É claro que ele também poderia dar um desconto se alguém quisesse comprar muitos tanques de uma só vez, ou até mesmo fornecer algumas recargas adicionais. Nesse ponto, Roland poderia utilizar a forma de venda 4S, bem como imitar a estrutura da CNPC, 2, e CPC, 3. Roland fingiu hesitar por um momento e finalmente assentiu. Então, estamos de acordo. Heliaswit capítulo 254. O clima nos fiordes era muito peculiar. Ontem estava ensolarado e sem nuvens, enquanto hoje onde estava sombrio, com ventos fortes e trovões. Uma tempestade se aproximava. Cinzas entrou na casa de Tilly com o cabelo desgrenhado. Ela viu o pombo gigante empoleirado no ombro de Tilly assim que abriu a porta. Magia! Pru! O pombo olhou para cima e seus olhos ficaram brilhantes. Ela abriu as asas e voou na direção de Cinzas, que imediatamente fechou a porta e não deixou ela passar.
Transforme-se em humana antes de conversarmos. Pru. Pru. Magia bateu as asas e pousou no chão, esparramando suas penas e expondo sua aparência original. Então ela fez um biquinho e perguntou: Você odeia pombos? Sempre achei estranho que um pássaro pudesse falar. Cinzas disse abrindo a porta, e após entrar com um sorriso, levantou a menina que ainda estava sentada no chão. Quando você voltou? Agorinha há pouco. Eu estava com medo de pegar a tempestade, e quase perdi minhas asas de tão rápido que eu vim. Ela deu um tapinha no peito e disse: Felizmente, cheguei à ilha adormecida antes de chover. Você voou de volta. Na forma de pombo? Cinzas colocou a mão na testa e perguntou: Por que você não se transformou em um petrel gigante? Você iria voar muito mais rápido. Magia piscou os olhos até compreender, finalmente, o que Cinzas queria dizer. Eu esqueci. Tilly não pôde deixar de rir, pegando a carta que Magia trouxe. Muito bem. Eu já li o conteúdo da carta, então você podia brincar com Lotus e Molly. Eu avisarei você quando escrever a resposta. Tudo bem, Pru. Magia fez uma saudação e pulou pela janela. O que Roland Wimbledon disse? Cinzas perguntou. Agora, havia apenas duas pessoas na sala, então Tilly e Cinzas sentaram uma de frente para a outra. Tilly abriu um mapa no meio delas, e quando Cinzas olhou de perto, descobriu que parecia um mapa de toda a região de Vila Fronteiriça. Aqui está a resposta dele. Tilly entregou a Cinzas um pedaço de papel. Eu tenho que dizer, as bruxas que ele escolheu são realmente especiais. Cinzas rapidamente leu a carta e franziu o senho. Ele realmente escolheu Sylvie. Ele não se importa em ser exposto. Eu não sei. Tilly disse, sem expressar qualquer opinião. Talvez ele não tenha notado isso, já que minhas anotações sobre as habilidades das bruxas não estão bem detalhadas. Ou talvez ele não se importe em revelar sua identidade, tentando demonstrar interesse e mostrar confiança em nossa cooperação. Contudo, ainda há uma outra possibilidade, que ele realmente seja o seu irmão mais velho. Cinzas completou. Então a habilidade de Sylvia não faria diferença. Sim, mas é uma probabilidade extremamente baixa. Tilly riu consigo mesma. Quem conhece meu irmão melhor do que eu? Se ele fosse o verdadeiro Roland Wimbledon, ele nunca escolheria proteger uma bruxa e lutar contra a igreja. Mesmo quando criança ou depois de crescido, ele sempre foi bom em escapar das responsabilidades, seja em face de desafios ou na menor das dificuldades. Até mesmo quando ele foi enviado para a Vila Fronteiriça sob o decreto real da seleção do príncipe herdeiro, ele nunca fez um protesto contra o nosso pai, mesmo que fosse simbólico. Cinzas ergueu as sobrancelhas e disse, de uma maneira ou de outra, o fato de ele ter escolhido Sylvie é uma coisa boa para nós. Assim você não precisa dar uma desculpa do porquê enviou uma bruxa a mais. Mas quanto às outras, não me diga que você vai concordar em enviá-las. Por que não concordaria? Lotus é uma das bruxas mais importantes de Ilha Adormecida. Se ela for embora, quem irá consertar as casas de barro? Se você quiser construir algo ou transformar alguma parte do terreno da ilha, será extremamente inconveniente sem a habilidade de remodelar o terreno dela. Afinal, estamos usando apenas o quê? Uns 30% do terreno dele. Ainda tem muita coisa para nós construirmos aqui. Cinza gesticulou com os dedos, a mesma coisa com o mel, que pode guiar as arias pesqueiras e fazer com que elas pesquem peixes para nós. Todas as sopas de peixes que desfrutamos hoje é graças à habilidade dela. Já quanto a Eveline e Lumen, bem, não há problema com elas. Será que não seria prudente trocar Lotus e Mel por outras duas bruxas não tão úteis? O que é útil? O que é inútil? Ao enviar as bruxas para a Vila Fronteiriça, espero formar uma aliança com as bruxas de lá e criar um vínculo de confiança, ao invés de criar uma sombra em nossa cooperação. Tilly parecia um pouco séria. Independente da habilidade que possuir, se uma bruxa quiser vir para cá, ela será recebida como nossa irmã. Ao estabelecer a Ilha Adormecida como um lar para todas as bruxas, não podemos selecioná-las e separá-las de acordo às suas habilidades, denominando-as como úteis e inúteis, não é mesmo? Cinza já havia presenciado esse olhar no palácio. Esse olhar denotava que a princesa Tilly estava realmente aborrecida, então a melhor coisa que ela poderia fazer, era mudar de assunto e pedir desculpas. Entendi. Me desculpe, Alteza, eu só. Tilly suspirou e disse lentamente. Além disso, não existe padrão para medir se a habilidade de uma bruxa é útil ou não. Se você analisar melhor, Roland selecionou 5 bruxas de mais de 100, incluindo Lumen e Evelyn.
as quais você classificou como inúteis. Elas são realmente inúteis? Talvez por meio dessa aliança, podemos descobrir se Roland escolheu as duas por acaso, ou se ele realmente viu algo especial que não percebemos. Ela fez uma pausa. De qualquer forma, somos a minoria, então devemos nos ajudar, lutando por todas as bruxas. Elas não são ferramentas para a construção de casas, e sim nossas parceiras que compartilham de um mesmo objetivo. Então, nunca mais diga uma coisa dessas? Sim, Vossa Alteza. Cinzas disse com a voz baixa. Neste momento, um relâmpago iluminou as nuvens, atingindo o mar. Como se fosse uma ordem das deidades, os trovões ensurdecedores surgiram logo em seguida, rugindo por toda a ilha adormecida. Então começou a chover. No início era só uma garoa, mas rapidamente se transformou em uma chuva forte. Cinzas se levantou e fechou a janela para impedir que a chuva entrasse na sala. Quando ela se virou, viu Tilly perder o equilíbrio por um momento com um olhar abatido no rosto. Você ficou acordada a noite toda? Sim. Tilly bocejou. Os livros que trouxemos das ruínas são todos escritos na mesma língua, e eu encontrei alguns pontos em comum. Com tempo suficiente, tenho certeza de que posso traduzir todos eles. Sim, contanto que você tenha tempo suficiente e saiba usá-lo. Nós já nos livramos de toda a influência da igreja, então tempo é o que não lhe falta. Não precisa ficar estudando a noite toda. Cinzas franziu a testa. Isso faz mal à saúde. Não se preocupe, eu sou uma extraordinária, então meu corpo não entrará em colapso tão facilmente. A princesa Tilly respirou fundo, mas eu tenho um pressentimento incerto a respeito desses livros antigos. Estou perturbada pelas cenas que vimos nas ruínas, então é melhor traduzirmos o mais rápido possível. A propósito, quando as bruxas forem até a vila fronteiriça, peça para elas levarem um desses livros antigos junto. Se você não consegue entender, é menos provável que as bruxas da Associação Cooperativa das Bruxas entendam. Não custa arriscar. Tilly disse. Eu ouvi dizer que também havia ruínas antigas na floresta da região leste de Castelo Cinza. Inclusive, que a Associação Cooperativa das Bruxas tem sua origem no condado de Ventomar, que é praticamente ao lado da floresta. 2. Talvez alguma delas já tenha visto esse idioma antes. Se pudermos confirmar que esse idioma está em ambas as ruínas, significa que são do mesmo grupo de pessoas. Sim, eu entendi. Cinzas respondeu. Além disso, eu não culpo você, e o que você disse tem um fundo de verdade, menos a parte sobre as habilidades delas. Tilly estendeu a mão para impedir Cinzas de falar, e continuou. Eu cheguei a um acordo com a Câmara de Comércio da Baía Lua Crescente e eles vão trazer algumas pessoas comuns para a Ilha Adormecida na próxima primavera. Se Lotus nos deixar por muito tempo, isso certamente afetará as construções futuras na ilha. Então, eu pedirei a elas para voltarem antes do inverno chegar. Cinza suspirou aliviada. Sim, isso vai ser ótimo. No entanto, a fim de evitar mal-entendidos, levarei várias bruxas combatentes para a vila fronteiriça, a fim de ajudar as bruxas da associação a passar pelos meses dos demônios. Tilly expressou um sorriso malicioso. Então, você está disposta a ir comigo? Cinzas congelou por um momento, e finalmente não teve escolha a não ser responder. Claro, Alteza. Release capítulo 255. A tempestade partiu tão rapidamente quanto veio. As bruxas partiram no segundo dia após a tempestade, e o navio que as levou se chamava Belezura. Sylvia encostou-se na beira do barco e tirou um pedacinho de carne da bolsa. Ela levantou o braço no alto e começou a balançar a carne no ar. Aqui, aqui. A enorme gaivota desceu rapidamente do céu com um rasante. Sylvia não conseguia parar de piscar devido à corrente de ar causada pelo bater das asas da gaivota que, habilmente, pegou o pedaço de carne e continuou seu voo. Quando Sylvia olhou para cima novamente, a gaivota já havia voltado para a frente do navio, guiando continuamente no vasto mar. Foi o que magia pediu para Sylvia fazer, porque quando ela se transformava em um pássaro, as suas coisas se transformariam junto, tanto roupas quanto objetos que estivessem em sua posse. Logo, ela não conseguiria pegar a comida de sua bolsa quando estava transformada. Mesmo que não houvesse nada diferente entre ela e gaivotas normais, exceto pelo tamanho, Sylvia ainda podia observar a mudança em seu poder mágico e também a sua forma real. Ao olhar com cuidado, ela poderia notar que o poder mágico vinha de todas as direções e se transformava em pontos luminosos antes de desaparecer. Ouvi dizer que ela pode se transformar em diferentes pássaros e ganhar suas habilidades.
É verdade. Alguém disse, até onde eu sei, as gaivotas nunca perdem o seu caminho no mar e podem sempre prever se uma tempestade está chegando. Exatamente, senhor capitão. Embora Sylvia não tenha se virado, ela sabia quem estava falando agora. É por isso que nos atrevemos a escolher uma nova rota. Caso contrário, atracaríamos no sudoeste do reino de Castelo Cinza depois de passar pelo Cabo Sem Fim. A habilidade de Sylvia permitia que ela enxergasse a mudança e o fluxo de poderes mágicos, e também adotava de um vasto campo de visão sem pontos cegos, além de ver as coisas ao seu redor sem qualquer obstrução a qualquer momento e lugar. Sylvia podia ver, até mesmo, os marinheiros dormindo embaixo do convés e os peixes nadando abaixo da sentina do barco. Há um porto lá também? Capitão Jack exalou a fumaça de seu cigarro de palha. Eu me lembro de que havia exploradores que estavam a oeste do Cabo Sem Fim, mas não encontraram nada além de montanhas e praias rasas. Seria melhor se não houvesse nada lá. Sylvia disse com indiferença. Assim, poderíamos voltar para casa mais cedo. Então quer dizer que esta viagem pode não dar em nada. O capitão sacudiu o cigarro, estava ansioso para ver algo diferente nesta nova rota. Esta viagem foi confiada a elas por Ladith Lee. A missão consistia em visitar o refúgio das outras bruxas, para que pudessem melhorar o relacionamento com elas e ajudar umas às outras. Além das 5 bruxas selecionadas no navio, estavam também a bordo Cinzas e Molly. As duas não ficariam com elas na vila, só estavam ali para garantir que não houvesse problemas com a viagem. O cervo mágico de Molly ajudaria o navio a resistir às tempestades, e Cinzas garantiria que os piratas que estivessem de olho em seu navio nunca mais voltassem para casa. Cinzas também tinha outra missão, que era relatar a Ladith Lee sobre a verdadeira identidade de Roland Wimbledon. Antes de partirem, Tilly explicou-lhe detalhadamente a história, os possíveis resultados e as maneiras de lidar com eles. De forma simples, Tilly queria que ela fizesse o possível para chegar a um acordo com a líder da Associação Cooperativa das Bruxas em troca da liberdade do verdadeiro Roland. Mas, para ser sincera, Sylvia achava que essa tarefa seria difícil. E se a associação não aceitasse o acordo e as prendesse para que não vazassem a informação, o que ela deveria fazer? Através das paredes da cabine, ela viu Lotus, Eveline e as outras brincando com o cervo mágico. Vendo que suas irmãs estavam felizes, ela suspirou. Espero que as bruxas da Associação Cooperativas das Bruxas sejam tão amigáveis quanto Magia disse. Ela pensou. Após uma semana no mar, Sylvia finalmente viu o litoral cinzento. Estamos quase lá, Mel gritou enquanto segurava o parapeito do navio. Ao lado dela, uma fileira de andorinhas, águias e gaivotas faziam barulhos em uníssono. Finalmente chegamos. Lumen estava encostada em um canto do navio, e sua expressão estava visivelmente abatida. Eu acho que estou perto do meu limite. É apenas temporário, jovenzinha. Assim que você pisar em terra firme, esse sentimento desaparecerá. Jack segurou a luneta e riu. Já navego há muitos anos e nunca vi ninguém morrer a bordo por causa da turbulência. Onde está Magie? Mel perguntou. Ela está indo na frente em direção à vila fronteiriça para entrar em contato com a Associação Cooperativa das Bruxas. Cinzas disse. Acredito que logo alguém virá aqui para buscar vocês. Você não vem conosco, irmã Cinzas? Neste momento, Tilly precisa mais da minha ajuda. Cinzas riu. Não se preocupe, a Associação Cooperativa das Bruxas vai tratar vocês como irmãs. Se tiverem algum problema, procurem Wendy. Ela definitivamente vai ajudar vocês. Wendy. Sylvie discretamente guardou esse nome em sua mente. Oh, tem mais uma coisa. Cinzas disse com a mão na testa. Lembre-se de ficar longe do Lord Roland Wimbledon. Se for possível, jamais fiquem sozinhas com ele. Por quê? Ele não é irmão da Ladith Lee? Eveline perguntou, confusa. Sim, ele é. Cinzas disse com sinceridade, mas isso não impede ele de apalpar a bunda das bruxas. Todos engoliram em seco. No final, o navio atacou a 250 metros da praia rasa. Afinal, não existiam mapas detalhados da área, e ninguém sabia o quão profunda a água estava ao redor da praia. No entanto, foi bastante simples chegar em terra firme, pois ao invés de irem de navio, Molly pediu para seu cervo mágico abraçar as 5 bruxas e ela mesma, flutuando acima da superfície do mar até a costa. Esta praia rasa era claramente uma extensão da montanha que se transformou em uma praia depois da erosão contínua do mar. O caminho para o interior do continente e a costa estavam completamente separados pelas altas montanhas, não muito longe.
As montanhas pareciam não ter fim, ficando cada vez mais altas à medida que iam para o oeste. Até onde conseguiam ver, as grandes montanhas quase se transformavam em algo como a cordilheira intransponível. Depois de esperar por 2 horas, Sylvia notou que uma sombra estranha se aproximava, vindo do outro lado das montanhas. A sombra era muito grande, comparável ao tamanho de belezura. O contorno redondo da sombra tornou óbvio que não era algo natural. Logicamente, uma coisa tão grande deveria ser muito pesada, mas seu movimento no ar era tão suave que parecia um tanto surreal. Sylvia não conseguia ver o que era claramente, devido às montanhas e os bosques que a permitiam enxergar somente seu contorno, mas ela tinha certeza de que tal objeto estranho estava subindo rapidamente e que brevemente passaria por cima da montanha. Depois de um tempo, o objeto estranho revelou sua verdadeira forma. Céus, mas o que é aquilo? Lotus perguntou surpresa, olhando para o céu. Irmãs cinzas, você já viu isso antes? Eveline perguntou, puxando o braço dela. Não. Cinzas disse surpresa, é a primeira vez que vejo essa coisa também. Parece que é assim que a Associação Cooperativa das Bruxas nos dá as boas-vindas. Sylvia disse. O objeto esférico inacreditavelmente grande estava flutuando no ar com uma cesta feita de trepadeiras pendurada na parte de baixo. Magia estava dentro da cesta, com outras 2 bruxas. O que deixou Sylvia mais impressionada foi a longa lona amarela pendurada no fundo da cesta, onde grandes palavras estavam escritas: Bem-vindas à Vila Fronteiriça. Heliaswitch capítulo 256. Depois que a cesta do balão pousou no chão, uma bruxa, que tinha um longo cabelo vermelho caindo até a cintura e que parecia ter cerca de 30 anos de idade, saiu da cesta e começou a falar: Olá, bem-vindas à Vila Fronteiriça. Eu me chamo Andy. Em seguida, ela olhou para Cinzas com um sorriso largo. Ah, estou muito feliz que você esteja aqui também. Então ela é a bruxa que Cinzas mencionou? Parece que elas já se conhecem há muito tempo. Sylvia pensou, olhando para elas. Olá, meu nome é Ana. Os olhos de Sylvia se iluminaram quando ela viu aqueles olhos azuis que eram tão puros quanto a água de um lago. Além disso, ela ficou ainda mais surpresa com seu poder mágico, que era profundo, poderoso e quase impecável. Um cubo constituído das cores preto, branco e cinza rotacionava lentamente, absorvendo o poder mágico de todas as direções e concentrando todo o poder em seu interior. Que poder incrível! Foi a primeira vez que Sylvia viu uma magia tão opressiva. Oi, eu me chamo Raio. A menininha que estava flutuando ao lado da cesta de repente falou, quando magia pousou em seu ombro. Pru, pru. Depois que Cinzas apresentou brevemente as bruxas de Ilha Adormecida, Wendy as convidou com um sorriso para entrar naquela enorme cesta suspensa pelo balão. Esse enorme saco de ar acima de nossas cabeças se chama balão de ar quente. Ele pode nos levar a qualquer lugar, desde que tenha ar quente dentro dele. Ela fez uma pequena pausa e perguntou a Cinzas, você não vai vir conosco até a vila? Sua Alteza ficaria muito feliz em ver você. Ah, ele não receberia uma pessoa que pretende levar suas bruxas embora. Cinzas sorriu. Cuide das crianças, por favor. Tudo bem. Wendy mordeu os lábios com pesar. Não se preocupe. Eu vou cuidar bem delas. Segurem firme, Ana gritou traço. O olho celeste vai decolar. Sylvia apenas sentiu um leve tremor debaixo de seus pés quando a cesta simplesmente subiu. Ela se debruçou por cima da cesta e viu Cinzas e Molly acenando. Como o balão de ar quente estava subindo, o cenário ficou menor e todas elas estavam tão pequenas quanto um pontinho. A partir deste momento, uma nova jornada começaria na vida delas. A magia de Wendy parecia controlar o vento. O balão de ar quente moveu-se para o reino de Castelo Cinza sob o seu controle. Foi a primeira vez que Sylvia voou. Embora a terra e as montanhas não pudessem impedir sua habilidade, ainda assim seria uma experiência nova tentar manter seu campo de visão em uma área tão grande. Pensando nisso, ela invocou seu olho da magia, e uma cena caótica apareceu em seu campo de visão. Rios subterrâneos conectados que desaguavam no mar e falésias íngremes escondidas em suas profundezas, bem como restos de animais enterrados na lama, mudanças da formação rochosa no subsolo, e muitas outras coisas. Sylvie sentiu uma dor de cabeça intensa e seu poder mágico foi enfraquecido abruptamente, então ela interrompeu seu olho de magia instantaneamente, sentou-se no chão e encostou-se na cesta enquanto tentava respirar. Você está bem? Alguém perguntou. Sylvie abriu os olhos e viu Andy. Só fiquei um pouco tonta.
Você se sentirá melhor depois de respirar fundo algumas vezes. Wendy disse com um sorriso. Muitas pessoas se sentem desconfortáveis quando estão longe do chão. Obrigada, estou me sentindo bem melhor agora. Sylvia assentiu. A atmosfera entre as bruxas na viagem foi mais harmoniosa do que Sylvia esperava. Como Cinzas disse, Wendy não as tratou de maneira diferente só porque eram de outro lugar. Embora Ana não falasse muito, ela sempre respondia às suas perguntas com cuidado. Raio parecia ser amiga íntima de Magie. Ela era tão extrovertida e animada que sempre voltava ao cesto para conversar com as outras bruxas, junto com aquele pombo gorducho. Com Magie agindo como elo entre os dois lados, as 4 bruxas de Ilha Adormecida começaram a relaxar e perguntar como era a vida em Vila Fronteiriça. Assim, a garotinha simplesmente ficou na cesta e contou a história de como derrotaram as bestas demoníacas e alguns invasores, bem como de algumas invenções incríveis feitas por Sua Alteza, deixando todas absorvidas na história. Depois de um tempo, o balão de ar quente atingiu o céu acima do castelo. Pelo seu tamanho, o nome Vila Fronteiriça cabia muito bem, pois era pequena e remota, cuja área era inferior a 1/3 de Ilha Adormecida. No entanto, para surpresa das bruxas, elas viram tantas pessoas indo e vindo, de modo que muitos grupos se formavam naturalmente na praça central, ao lado da muralha e na beira do rio, de forma que toda a multidão parecia fluir como o rio que dividia a região. O balão de ar quente finalmente pousou no pátio do castelo. Quando saíram da cesta, o coração de Sylvia quase saiu pela boca quando ela ouviu um súbito som explosivo. As outras bruxas também ficaram assustadas, e Mel pulou de volta para a cesta rapidamente, deixando apenas a metade de sua cabeça para fora, perguntando assustada: o que aconteceu? Olhando para a cena, Wendy não se aguentou e sorriu, enquanto respondia: não se preocupem, é uma salva de armas para receber vocês. As bruxas, então, atravessaram um corredor coberto de plantas e entraram no salão do castelo. Sylvia finalmente encontrou o irmão de Tilly. Ele estava sentado no assento principal do salão. Sua aparência era semelhante à da princesa Tilly, pois ambos tinham cabelos cinzas, uma expressão sincera e não usavam adereços como outros nobres. Os traços faciais da princesa Tilly eram muito superiores ao do quarto príncipe, mas eles ainda compartilhavam o mesmo temperamento que atrai a atenção de todos. Mesmo agora, quando ele estava simplesmente sentado ali, Sylvia poderia sentir isso. Bem-vindas à Vila Fronteiriça. Eu sou o Lorde da região Oeste, Roland Wimbledon. Acredito que vocês já sabem o meu nome. Ele se levantou e disse com um sorriso: Tilly Wimbledon é minha irmã, então sintam-se em casa. Pensem em Vila Fronteiriça como se fosse uma segunda ilha adormecida. Sylvia não pôde deixar de utilizar seu olho da magia e ficou atordoada. Para sua surpresa, a escuridão característica da Pedra da Retaliação Divina não apareceu e, principalmente, não havia sinal algum de magia. Ele era exatamente o que era, usando o olho da magia ou não. Não havia sinal algum de disfarce ou de que ele estava sendo controlado magicamente. Isso só significava uma coisa: que o homem diante de Sylvia era realmente Roland Wimbledon. De acordo com as orientações, se fosse o caso, Sylvia teria apenas que informar a Tilly sobre o ocorrido. Como Sylvia ficou um pouco chocada com a descoberta, ela não prestou muita atenção ao que Roland disse. Com o objetivo de cumprir a missão, ela se imaginou em diversos cenários, as palavras e expressões que deveria usar quando falasse com ele e até mesmo a atitude que deveria tomar caso fosse presa. Para sua surpresa, toda essa preparação havia caído por terra. Então, ela só teria que pedir a Magie, no final do mês, para levar a notícia de que ele era realmente o irmão da Lady Tilly. Quem poderia imaginar que um nobre estaria protegendo as bruxas e até mesmo se tornaria o líder de uma associação? Ela pensou. Uma mudança tão grande nos planos deixou Sylvia aturdida por um momento e ela só conseguiu voltar a si quando Sua Alteza disse que os empregados haviam preparado os quartos para elas descansarem. Então é isso. A Casa das Bruxas ainda está em construção, então, sinto muito, mas vocês terão que ficar no castelo por enquanto. Mas não se preocupem, vocês irão se acostumar rapidamente com a vida aqui na vila. Roland disse, como um presente de boas-vindas. Temos um banquete para recebê-las, então, por favor, aproveitem. Sylvia ficou aliviada quando descobriu que ficaria no quarto junto com Wendy. Durante todo esse tempo, ela descobriu que Wendy era uma ótima amiga mais velha que também era fácil de se conviver. Além dela, parecia que outra bruxa chamada Rouxinol também compartilhava o mesmo quarto.
Espero que ela também seja uma pessoa fácil de lidar. Sylvia pensou. Heliaswit capítulo 257. Roland estava empolgado com as 5 bruxas de Ilha Adormecida que chegaram à vila fronteiriça. Ele estava deitado na cama, mas ainda não tinha um pingo de sono. Para tentar relaxar, ele tomou meio copo de licor branco. Quando as cigarras do pátio começaram a chiar, Roland já estava acordado. Ele levantou da cama cheio de energia, se lavou e foi direto para o escritório. O céu estava prestes a ficar claro e o primeiro raio da aurora atravessava uniformemente o escritório pela sua janela francesa. Roland olhou em volta e não viu Rouxinol, que normalmente já estaria deitada preguiçosamente na cadeira quando ele entrasse no escritório. Assim que sentou em sua cadeira, ele tirou um caderno da gaveta com um sorriso no rosto e começou a planejar o próximo programa de treinamento das bruxas. Wendy e Pergaminho seriam responsáveis por ajudar as recém-chegadas a familiarizarem-se com o estilo de vida da vila e integrarem-se ao grupo, enquanto ele estaria na linha de frente com balas de açúcar para garantir que as bruxas visitantes desfrutassem de uma vida única e confortável. Seria uma boa publicidade para a região sob seu domínio, pois mesmo que decidissem ir embora, elas ainda fariam uma boa propaganda do tempo em que viveram na vila. Quando o sol se levantou completamente, Rouxinol finalmente apareceu no escritório. Você acordou tão cedo hoje. Então é como Lily disse. Vossa Alteza está realmente tentado pelas novas bruxas. Que absurdo. Roland sorriu e colocou um saquinho com peixe seco na mesa. E então, você se deu bem com as suas novas irmãs ontem à noite? Irmãs? Ela deu um sorriso de canto de boca e disse, eu sugiro que você não acredite muito nelas. É mesmo? Por quê? Rouxinol se esticou toda para alcançar o saquinho e se jogou no sofá logo em seguida. Metade do que aquela bruxa Sylvia disse é mentira. Ela deve estar escondendo alguma coisa de nós, mesmo que não tenha más intenções. Ah, é compreensível. Roland não se importou muito com isso e disse, ela provavelmente está tentando descobrir se sou realmente Roland Wimbledon. O quê? Rouxinol ficou chocada. Se algum parente seu mudasse drasticamente, você também não acharia que ele poderia estar sendo controlado ou, até mesmo, que poderia ter sido substituído por outra pessoa? Ele sorriu e continuou, eu acredito que Tilly me vê dessa forma, pois antigamente eu tinha fama de ser um idiota, ignorante e agressivo. Então, como um cara desses poderia defender as bruxas? De fato, quaisquer comentários ruins sobre o antigo príncipe não eram exagerados, pois Roland se lembrava que uma vez, nas memórias do antigo príncipe, ele havia quebrado algumas taças de cristal bastante caras enquanto brincava no palácio e disse que tudo isso foi culpa de Tilly Wimbledon. Ele até mesmo forjou a cena do delito, jogando a irmã de 6 ou 7 anos nos vidros quebrados para evitar ser punido pelo pai. Então, com um passado tão ruim, era natural que Tilly não acreditasse que seu irmão, que mudara tanto agora, ainda era a mesma pessoa. Na verdade, qualquer outra pessoa nestas condições estaria se perguntando o mesmo. É verdade, pensando por esse lado, eu também me pergunto, você é realmente o verdadeiro Roland Wimbledon? Rouxinol perguntou curiosamente. Eu sou, mas não sou. Roland abriu os braços e disse. Rouxinol ficou chocada. Porque minha habilidade está me dizendo que essa afirmação é verdadeira. Porque de fato é. A habilidade de Rouxinol só conseguia distinguir as mentiras ditas de forma intencional, e para Roland, isso não era uma mentira. Ela franziu as sobrancelhas por um longo tempo, mas finalmente se deu por vencida e, no final, disse enquanto colocava a mão na testa, ok, eu vou perguntar a Ana mais tarde. De qualquer forma, se você for e continuar sendo o Roland que eu conheci, então está tudo bem. Claro, eu sempre fui eu mesmo desde que te conheci. Roland sorriu. Depois do café da manhã, Wendy trouxe as 5 bruxas de Ilha Adormecida para o escritório. Bom dia, Alteza. As bruxas se curvaram e saudaram. Relaxem, eu não ligo para essas regras de etiqueta. Vocês podem se dirigir a mim da mesma maneira que se dirigem a Tilly. Roland acenou com a mão e disse, eu não pretendo dar nenhuma tarefa para vocês nesta semana. O que vocês devem fazer agora é se familiarizarem com o ambiente e com o estilo de vida que temos aqui. Sintam-se livres para visitarem a praça e outras partes da vila, pois ninguém será rude ou tentará prendê-las por serem bruxas. As forças da igreja foram erradicadas da região oeste. Então, assim como em Ilha Adormecida, vocês podem andar livremente e sem preocupações.
Acredito que todas vocês saibam as causas da tortura do diabo. Logo, vocês precisam praticar suas habilidades diariamente e diligentemente. Não há regras sobre onde ir ou o que fazer durante o período da manhã, desde que vocês voltem para o almoço. Após o jantar, vocês também podem frequentar as aulas de educação básica, que incluem leitura, escrita, matemática simples e conhecimentos de ciências naturais. Tilly já deve ter mencionado que, mesmo após se tornarem adultas, as habilidades das bruxas ainda podem evoluir. Roland olhou para todas as bruxas no salão e enfatizou: entretanto, para que isso ocorra, é necessário que vocês compreendam diversos conhecimentos. Então, vocês podem se juntar às outras bruxas nas aulas se estiverem interessadas. Além disso, cada uma de vocês receberá uma peça de ouro todos os meses e também terão direito a folgas nos finais de semana e feriados. Caso não entendam muito bem, podem perguntar para o Indy. Bem, para finalizar, a vida de vocês aqui não será muito diferente da que vocês tinham em Ilha Adormecida, pois da mesma forma, Vila Fronteiriça, com a união das bruxas, é um lar para todas as bruxas. Roland fez uma pausa e continuou: bem, já que Tilly não descreveu com detalhes na carta sobre suas habilidades e eu também desejo ter uma melhor compreensão sobre elas, iremos realizar alguns testes agora. Como não é conveniente fazer isso aqui no castelo, vamos para um lugar espaçoso ao ar livre. Por favor, espere um momento, Alteza. Eu tenho algo para entregar ao senhor. Sylvie disse. O que é isso? Ela abriu o pacote em suas mãos e colocou alguns pergaminhos amarelos e uma carta sobre a mesa. Lady Tilly encontrou esses documentos em algumas ruínas nos fiordes e escreveu essa carta para o senhor. Roland, bastante intrigado, abriu a carta e logo terminou de lê-la, pois a carta não era tão longa, mas o conteúdo o deixou abalado. Uma ilha de pedra, feita provavelmente pelo homem, no meio do oceano e cercada por uma maré imprevisível que a engoliria de tempo em tempo, possui uma luneta gigante, ou melhor dizendo, um telescópio que ainda funciona mesmo após centenas de anos e, por último, um portão de pedra construído no topo de um penhasco. Tantas coisas incríveis e bizarras nos fiordes e essa pergunta, Roland pensou com um calafrio percorrendo suas costas, pois a escrita nos livros que Tilly encontrou eram, de certa forma, familiares. Peça Pergaminho para vir aqui rapidamente. Roland ordenou a Rouxinol. Pergaminho saiu da prefeitura e rapidamente chegou ao castelo, invocando seu livro ilusório. O príncipe Roland franziu a testa. Os caracteres usados nos livros encontrados nas ruínas nos fiordes eram os mesmos do livro sagrado que Cara encontrou nas ruínas da floresta da região leste. Isso provou que a especulação de Tilly na carta era verdadeira, já que ambas as ruínas eram do mesmo grupo de pessoas. Porque a igreja abandonou tudo que eles construíram. Além disso, os registros de 450 anos atrás foram totalmente apagados, sem falar dessas magníficas construções que foram abandonadas. O que exatamente eles estavam tentando esconder? Mesmo o sol de verão não conseguia deixar Roland aquecido, pois seus calafrios só aumentavam e suas costas já estavam suando frio. Será que a torre de pedra escondida que Raio encontrou na Floresta das Brumas também está relacionada com estas ruínas? E sobre as bestas demoníacas, demônios e a cidade sagrada de Taquila? O que realmente aconteceu há 400 anos atrás? Roland podia sentir uma forte ansiedade invadir seu coração. Release capítulo 258. Ainda com a carta em mãos, Roland leu que Tilly estava tentando traduzir os textos encontrados nas ruínas nos fiordes e perguntava se as bruxas da Associação Cooperativa das Bruxas tinham alguma ideia. Após ponderar por um momento, Roland decidiu escrever uma carta em resposta, narrando as últimas descobertas sobre os demônios e a cidade sagrada de Taquila, junto com a imagem da batalha que Soraya desenhou, com a esperança de que isso ajudasse Tilly a traduzir o conteúdo dos pergaminhos. Todas essas informações não deveriam ser confidenciais, pois se descobrissem o que aconteceu há 450 anos, todos poderiam se preparar melhor para o porvir e também seriam capazes de descobrir a fraqueza da igreja. Roland acreditava que a igreja não iria tentar encobrir toda essa história se não houvesse algo muito importante a perder. Logo, eles precisariam perscrutar a verdade e concatenar os fatos. Independente disso, era importante enviar alguém para explorar a Torre de Pedra na Floresta das Brumas. Tudo o que sobrou das ruínas no condado de Ventomar na região leste já foi selado pela igreja. Segundo Tilly, as ruínas nos fiordes, que submergem de tempos em tempos no mar, não possuem mais nada. As últimas descobertas foram os livros encontrados na sala secreta.
Talvez houvesse, de fato, alguma ruína ou informação importante escondida nas profundezas da Floresta das Brumas, pois até mesmo a igreja tinha dificuldade em explorá-la. No entanto, Roland estava preocupado com o demônio relatado por Raio, e tal tarefa precisaria indubitavelmente do auxílio das bruxas. Só que Roland estava relutante em enviá-las, pois não queria que nenhuma de suas bruxas fosse ferida. Ele considerou todos esses pontos e finalmente decidiu esperar até que o primeiro exército estivesse armado com a nova geração de armas de fogo para, só então, irem junto com as bruxas até a floresta, a fim de explorar a torre e, possivelmente, encontrar o tal demônio. Roland suprimiu as inseguranças em seu coração e forçou um sorriso. Entendi. Bem, depois eu escreverei uma carta em resposta a Tilly. Os acontecimentos e as descobertas nos fiordes são realmente impressionantes. Mas antes disso, vamos primeiro fazer o teste de habilidades. Afinal, era a coisa certa a se fazer para expandir e fortalecer sua força militar durante o tempo de paz. Nesse caso, ele pelo menos teria a força necessária para enfrentar a batalha que o espreitava. O local de teste foi estabelecido no lado de fora da muralha da vila. Roland havia, até mesmo, comandado o primeiro exército a isolar os arredores e evitar que os refugiados entrassem no local de teste por engano. Lotus foi a primeira que aceitou realizar o teste. Sua idade era próxima de Rouxinol, e sua aparência era extremamente adorável com seus cabelos curtos e encaracolados. Suas feições indicavam que, caso não fosse uma bruxa, ela seria claramente a filha bonita de uma família normal. Ela era magra e pequena, com aproximadamente 1,5 metros de altura. Parecia uma garotinha que ainda não passara pela puberdade, e sua aparência dava um certo ar de leveza e fraqueza quando comparada à de Rouxinol, que era mais alta. Entretanto, a habilidade de Lotus era extremamente poderosa, e ela conseguia alterar facilmente o terreno abaixo de seus pés em um raio de até 5 metros. A descrição da sua habilidade na carta era muito menos chocante do que presenciá-la com os próprios olhos. Durante o teste, Lotus fez a terra ao lado dela ser erguida como um pilar, entre 7 a 8 metros de altura, e o imponente pilar de terra desmoronou devido à instabilidade estrutural. Segundo Lotus, quanto mais fofa fosse a terra, menos magia ela precisaria usar, mas, consequentemente, a qualidade da construção seria inferior. Casas e muralhas construídas com esse tipo de areia estariam abaixo dos padrões atualmente estabelecidos na vila. Se o componente principal fosse o cascalho, também seria difícil criar algo decente. Aparentemente, ela poderia alterar apenas a estrutura física do terreno, não modificar a sua composição. Claro, esse problema poderia ser facilmente resolvido com a expansão de sua base estrutural. Roland até pediu que ela construísse uma pequena casa. No entanto, o solo da região oeste obviamente não era tão compacto quanto o de Ilha Adormecida. A casa construída por Lotus desmoronou várias vezes assim que ela levantava sua estrutura, mas, no final, ela conseguiu construir uma casa com espaços para portas e janelas. Porém, a espessura da parede precisou ser de quase meio metro. A casa completa era tão simples quanto uma caverna, e só podia ser utilizada para vida básica, já que era muito inferior à casa de tijolos compacta com um layout irregular. No entanto, a caverna ainda era melhor do que um galpão de madeira com buracos por toda parte, pois pelo menos, essa casa poderia ser facilmente aquecida com fogos simples no inverno. Se não houvesse casas de tijolos construídas o suficiente para abrigar a população da vila durante os meses dos demônios, essas casas poderiam ser usadas para acomodar o número excedente de pessoas. A última etapa foi um teste abrangente da própria habilidade de Lotus. Sua habilidade pertencia ao tipo evocação, sem qualquer habilidade derivada, como era o caso de Rouxinol que podia ver a forma da magia e identificar mentiras. O raio de alcance de sua habilidade era de aproximadamente 5 metros. E durante o processo de estruturação do terreno, sua magia seria facilmente suscetível ao efeito da pedra da retaliação divina, mas depois que o terreno estivesse formado e estabilizado, o efeito da pedra seria inútil diante dele. Ou seja, a pedra da retaliação divina afetaria somente o processo e não o resultado. Qual é o nível do seu poder mágico? Roland perguntou a Rouxinol. É um ciclone marrom com um centro extremamente denso, e ela está em um nível muito bom em comparação com as outras bruxas. Rouxinol disse completando, está mais perto do nível de Ramos. E quanto à velocidade de consumo? Ela gasta pouca magia para manipular a terra.
Rouxinol disse enquanto olhava em direção à parede de pedra erguida no sopé da mina da encosta norte. Entretanto, se o terreno for rochoso, ela utiliza muito mais poder mágico para manipulá-lo, de modo que já estaria esgotado após 2 horas ou um pouco mais de trabalho. Roland sentiu. O poder mágico de Ramos era o terceiro mais forte na União das Bruxas depois de Ana e Soraya, e ter bastante poder mágico era a premissa da continuidade para executar suas tarefas. Claro, Rouxinol e Raio não teriam problemas em fazer uso de suas habilidades por um dia inteiro, pois seu consumo era muito baixo. Depois que a informação foi registrada em um livro, ele começou a testar as próximas bruxas. Quem é a próxima? Eu. Mel levantou a mão. Roland sorriu e disse, neste caso, mostre-me sua habilidade. A altura de Mel era semelhante à de Lotus, na verdade, ela era um pouquinho menor. Ela havia se tornado uma adulta no ano passado e parecia ser muito animada. Sua pele era mais escura, seus cabelos castanhos eram bem encaracolados e fofos, e ela possuía uma corrente cheia de presas de animais no pescoço, pulso e tornozelo. Sua principal habilidade era a língua das bestas, que poderia ser aplicada aos animais dentro de um certo alcance. Os animais domesticados pelo poder mágico executariam as instruções dadas por ela, mas as instruções não deveriam exceder a habilidade do animal. Após a conclusão da tarefa, os animais seriam libertados ou ela ainda poderia libertá-los antes disso. Além disso, Mel também tinha uma habilidade derivada muito interessante, mensageiro animal. Ela podia passar a ordem de um animal mensageiro para outro animal. Por exemplo, ela poderia convocar um pássaro e ordená-lo a buscar um animal mais poderoso para ela. Esse animal mais poderoso estaria sob o efeito de sua magia. Assim que o pássaro tocasse, iria até ela normalmente, só que ela não poderia especificar qual tipo de animal seria. O pássaro poderia passar a ordem para um gato, uma águia feroz, enfim, o resultado era sempre imprevisível. No entanto, tanto a habilidade principal quanto a habilidade derivada seriam afetadas pela Pedra da Retaliação Divina, especialmente o mensageiro animal, pois o comando poderia ser facilmente anulado pela Pedra da Retaliação Divina a libertar o animal do vínculo. Além disso, quanto maior fosse o animal a ser domado, mais poder mágico ela consumiria, já que ela mencionou que poderia convocar dezenas de aves, mas só podia controlar cerca de 2 ou 3 vacas. A terceira bruxa a aceitar o teste foi Eveline. Com cerca de 25 ou 26 anos de idade, ela parecia particularmente cordial com um sotaque que lembrava a capital do reino de Castelo Cinza. A carta de Tilly descrevia que Eveline podia transformar uma bebida alcoólica de baixa qualidade em outra com gosto, textura e teor alcoólico completamente diferentes, desde que ela já tivesse provado antes. O propósito inicial de Roland para essa bruxa era óbvio, a purificação do álcool. Se ela poderia transformar uma cerveja aguada em um vinho delicioso, não deveria ser um problema transformá-lo em licor branco. Roland preparou cuidadosamente algumas garrafas de álcool com uma concentração de 50% a 95% para isso. Embora o álcool tivesse um gosto muito forte, não deveria ser um problema para ela tomar apenas 1 ou 2 goles. A chave era convencê-la de que o líquido transparente que queimava a garganta era de fato um tipo de bebida alcoólica. No entanto, não era adequado degustar um bom vinho ou licor branco em um sol escaldante, sem deliciosos acompanhamentos, cubos de gelo e taças de cristal. Talvez ela não conhecesse bebidas com alto teor alcoólico e pensasse nisso como algum tipo de veneno. Por isso, Roland achou melhor realizar o teste durante o banquete, para que a degustação da bebida de alto teor alcoólico fosse mais agradável. Então ele simplesmente pulou para a próxima bruxa depois de fazer algumas perguntas a Eveline. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos.